Oi, eu sou a Stephanie e esse é o podcast Com Alma, terceira temporada. Terceira temporada, toda vez que eu falo isso, eu falo, gente, tem 3 temporadas que eu não desisti desse podcast. Eu preciso falar sobre isso hoje com vocês. Hoje é sábado, dia 2 de março de 2024. Essa não é sua chave de hoje. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não é assinante da chave de hoje, que são áudios diários que eu faço para as minhas mentoradas e para um grupo de assinantes. E você fica aqui convidado para ter esse acesso. É só você procurar por a chave de hoje lá no perfil do Instagram da Friga, @frigacomalma no Instagram, que você vai conseguir assinar a chave de hoje. Se os podcasts fazem sentido para você, a chave de hoje com certeza vai fazer também. Muito bem, dito isso, eu tô aqui, minha voz ainda tá meio embargada, porque eu acordei hoje invadida por um sentimento de gratidão. É muito diferente da gente escrever gratidão ou mandar uma figurinha escrito gratidão do que a gente sentir a gratidão. O sentimento da gratidão é uma coisa muito poderosa e sempre que eu sou invadida por esse sentimento, é sempre uma coisa muito forte. E eu não queria perder esse sentimento e aproveitá-lo para gravar esse podcast de hoje. O podcast de hoje é sobre a minha tia, a tia Sil, a Silvana Aparecida Francisco Alves. Mas vamos parar no Francisco, que é o nome certo dela nesse momento. Tia Sil é um ser humano incrível, assim. Eu não sei nem como desenhar a Tia Sil para você, porque você vai querer Tia Sil para você também. Tia Sil tem um coração gigante, gigante, sempre teve. Ela é a tia que eu tenho as lembranças mais delícias, assim, na minha cabeça, na minha infância. Daquela tia que sempre foi a tia que trabalhou muito. Eu dificilmente tinha muita facilidade para estar em contato com a tia Sil, mas toda vez que a tia Sil estava, assim, perto de nós, ela era, putz, a tia Sil, sabe? Era aquela festa absurda a chegada dela, e ela era aquela tia que via a gente como bem precioso, sabe? Se você não teve uma tia Sil aí na sua vida, eu te convido a pegar minha tia para você também, porque eu não tenho problema de dividir a titia, porque eu acho que a tia Sil é daquelas pessoas que a gente precisa ter na vida, sabe? A titia é uma sagitariana com alma viajadora e que é aquela pessoa que faz amigos na fila do mercado, sabe? Ela é essa pessoa. Ela não tem vergonha nenhuma de fazer contatos e de olhar pessoas e de falar com pessoas. Ela é aquela pessoa que escuta sem julgar, que sabe que o outro é diferente dela e que ela pode viver com a diferença do outro. Ela já foi aquela pessoa que às vezes as pessoas até batiam nela se necessário e ela respirava fundo, sorria e falava que estava tudo bem. Afinal de contas, o outro só estava num dia ruim e aquilo me largava quase doida. Tia, essa pessoa não foi justa com você. E ela tá, não, filha, ela só estava num momento desafiador da vida dela. E eu revirava os olhos como uma boa capricorniana brava que sou. E eu ficava, ai meu Deus, titia. A titia é aquela pessoa que sai de casa com R$ 10 no bolso e ela faz uma festa. De repente, ela já conseguiu ir para um lugar com aqueles R$ 10, comprar uma latinha de cerveja, sentar para ver o mar, e ela se divertiu mais do que uma pessoa que gastou sei lá quantos bilhões, sabe? Ela é aquela pessoa que você pode ligar e falar das suas vitórias, que ela vai fazer festa com você. Por isso que eu disse que acho que titia deveria ser um ser humano que todo ser humano, pelo menos um, ter do lado, acho que faz muito bem. Há muitos anos atrás eu ainda morava no Rio e eu tive um desentendimento com a titia. Eu
era extremamente imatura e besta, e eu tive um desentendimento com ela, porque quando ela chegou, sagitariana livre da vida, e ela foi viver a vida dela, ela se mudou para o Rio, né? Eu não falei isso, ela se mudou para o Rio. Eu fiz muita festa por essa mudança. Eu ajudei ela a se motivar por essa mudança. E quando ela chegou, não era nada daquilo do que a gente tinha estruturado para ela. E eu fiquei morrendo de vergonha. E ela lidando com tudo como se fosse uma grande aventura, né? Sagitarianos novamente. E sei que depois de um tempo, de tudo, a gente se desentendeu e eu me afastei dela. Bem num estilo sobrinha rebelde, sabe? E passaram-se anos, ela morando no Rio e a gente sem se falar por causa da minha rebeldia errada que estava, porque ela só estava vivendo a vida dela e eu, querendo, como antes eu tinha uma necessidade de controlar as pessoas ao meu redor, bem louca. É muito engraçado lembrar dessa minha forma de pensar do passado. Mas um belo dia, quando eu já estava sendo transformada pela magia, eu conversei com ela e pedi perdão, e disse que eu estava errada e que eu queria ela de volta na minha vida se ela me permitisse estar. E acho que foi a primeira vez que eu me permiti a não ser uma pessoa egóica, né? Vamos dizer assim, com medo de falar o que estava sentindo para pessoas que eu tinha me desentendido. E a titia me recebeu de braços abertos e disse que também tinha errado em algumas coisas, não tinha errado em nada, é óbvio. E que eu era sobrinha dela, é claro que ela ia me perdoar. E nessa generosidade da titia eu ganhei, assim, o maior presente, sabe? Não só por eu ter aprendido a reconhecer os meus erros e isso dá um salto quântico, assim, ó, na vida da gente, mas também nesse sentido de ter a titia de volta perto de mim. Logo depois a titia foi fazer uma primeira experiência na Europa, ela foi morar na Europa, retornou ao Brasil porque não foi uma experiência tão boa, e depois ela foi mais uma vez, e eu acho que foi só mais essa, ou foi essa e mais uma, já não lembro mais direito, e passaram-se 6 anos que a titia tá na Europa. Ela ficou como muitos brasileiros, ilegal por um período, e ontem ela, enfim, ganhou o direito e o título de ser cidadã europeia. Quando ela me ligou no dia 29 para me dizer, dia 29 de fevereiro, para me dizer que isso tinha acontecido e que ontem ela pegaria a carteira de residente. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz como se minha tia tivesse ganhado na loteria, sabe? E vê-la feliz, fazendo as malas, porque agora ela pode vir para o Brasil depois sem pedido de voltar. Depois de 6 anos, ela vai pisar no próprio país, sabendo que agora ela também é residente de um outro lugar. Eu imagino a força disso para aquela sagitariana, sabe? E eu sei que eu estou expondo a minha tia aqui e contando uma coisa muito pessoal dela, mas eu mandei uma mensagem para ela agora cedo, depois que eu fui invadida por esse sentimento de gratidão, e eu perguntei para a espiritualidade por quem é esse sentimento. É porque eu estou montando um lançamento aqui para a Friga, é a primeira vez que eu faço para mim o que eu fiz para os outros em 28 anos de carreira. E talvez fosse por isso. E aí a espiritualidade trouxe na minha mente a carteira de residente que minha tia me mandou uma foto ontem. E aí abri nossa conversa e a primeira coisa que meus olhos viram foi a escrita residência. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando na força daquilo. E lembrando de tudo que a titia passou.
que óbvio eu não vou compartilhar com vocês, porque aí já é muita privacidade exposta. Mas minha tia passou por muitas humilhações, muitos medos. Eu acolhi muitos choros da titia, sabe? Muitas vezes ela me ligava e falava, eu tô precisando falar com a minha sobrinha terapeuta. Antes até de eu ser a terapeuta. E eu guiava a titia de volta das emoções internas, desafiadoras que ela estava. E ela me falava, ai filha, às vezes tudo que eu preciso é falar com você. E eu ria e falava, vai tia, me liga sempre que você precisar. Quantos choros a titia não deixou embargado por causa do que ela estava buscando, que era o documento, sabe? Quantos desafios ela não passou. E sabe, queridos, muitas humilhações. De eu colapsar, assim, de ódio, de ver ela passando aquelas coisas. De eu mandando ela voltar pro Brasil. Muitas vezes falei isso pra ela em áudio. Tia, volta, foda-se, mora comigo. Manda esses filhos da puta pra casa do caralho. Que saco te ver vivendo isso. E ela falando pra mim, ai, eu vou voltar, não aguento mais. E não sei o quê. E eu... Aí respirávamos, ríamos. Não, mas se voltar agora, eu vou perder tudo que eu construí até aqui. E aí ela respirava e falava, esse documento vai sair, filha. E eu falava pra ela, vai, tia. Mas é importante você deixar seu ódio sair. E ontem o documento saiu, sabe? Quando eu penso nisso, eu penso também em um ano atrás, quando eu passei pela fase mais desafiadora da minha vida. E quem estava do meu lado, a única pessoa que ficou do meu lado, foi a titia. A pessoa que segurou na minha mão e na mão do Eduardo, meu marido, e falou que estava com a gente. Foi a titia. A titia, em março do ano passado, ela pagou o meu aluguel, o nosso aluguel, por causa da crise financeira que a gente enfrentou. E quando eu via o chão abrindo embaixo dos meus pés, era minha tia que parecia me segurar no ar. E eu nunca vou esquecer disso. E esse podcast talvez é para dizer que às vezes Deus, a espiritualidade maior, né? E menor. Muitas vezes eles colocam anjos na nossa vida. E esses anjos podem ser um áudio só, como é esse podcast. Pode ser uma titia na sua vida aí também. Pode ser qualquer outra pessoa, pode ser a pessoa que está vendendo alguma coisa na rua, que vai olhar para você e dizer para ti que tudo passa. Quando a gente pensa, quando eu penso nisso, aliás, a gente é ótimo, eu e a espiritualidade aqui. Quando eu penso nisso, eu penso que talvez um ano seja muito tempo, né? Mas a minha vida mudou completamente em um ano e eu agradeço a Deus profundamente por isso. A vida da minha tia demorou 6 anos para mudar, para recomeçar, como é esse momento atual. E às vezes em 1 ou em 6, que foi o que eu falei para minha tia, a gente muda tudo e tudo pode mudar verdadeiramente. Quantas humilhações você do lado daí já não recebeu e que você precisa respirar fundo, porque você tem contas a pagar, você tem uma vida para sustentar. Quantas coisas que estão fugindo do seu controle nesse momento e que você precisa suspirar, inspirar, expirar, tentar não reclamar para que os planos de ação venham na sua cabeça. Quantos sonhos que você tem que estão guardados em alguma gaveta porque você já passou por tantas humilhações que você está desistindo quase desse sonho. Quando eu olho para a história da minha tia,
e vejo o quanto 6 anos podem transformar a existência de uma pessoa e é só o começo. Quando eu olho para mim, né, nesse 1 ano que passei e que me rasgou inteira, mas que me reconstruiu com uma força que eu tinha esquecido que tinha. E eu só consegui passar por isso porque eu abri o braço e me deixei ir ao favor do vento. E eu aprendi a fazer isso até hoje. Eu acho que a minha tia, ela é um exemplo de força para mim, sempre foi. Tanto que eu não falei lá atrás, mas eu sempre quis ser tia, porque eu queria ser tia igual ela, sabe? Eu nunca quis ser mãe. Acho que já até falei nesse podcast, mas eu sempre quis ser tia, porque eu queria ser tia igualzinha a minha tia. E eu estou a poucos dias de abraçar essa tia de novo, de poder agradecer a ela tudo que ela fez pela minha família há 1 ano atrás. E ela fez muita coisa. De dizer para ela de perto o quanto eu tô feliz pela vitória dela. De quanto eu tô ansiosa para ver todas as fotos das todas as viagens que ela vai poder fazer agora, sem ter medo de ser deportada. Porque ela não merecia ser. Ela merecia demais esse documento. E eu queria tanto que ele tivesse chego antes, mas ele chegou exatamente na hora certa. Ela está pronta para esse documento. Ela está pronta para viver a força de ter esse documento nas mãos depois de tudo. E o meu desejo é que você aí do lado, que está me ouvindo há quase 17 minutos, que você também toque nos seus documentos da vida, nesses que você está esperando. Essa autorização para ser a sua própria força, a sua força vital, para que você possa ter e realizar tudo que o seu coração, nesse momento, se conecta enquanto você me ouve. Eu estou contando os dias para receber a titia aqui, com todas as blusinhas, bermudas, vestidos, meias, calcinhas, sutiãs, tudo, os panos de prato de cada país que ela já comprou para mim, que estão me esperando há 6 anos. Ainda brincamos que talvez ela devesse trazer uma mala só com as coisas que ela já comprou de presente para mim, porque ela é assim. E mal sabe ela que para mim o mais importante é ela. De que os presentes são só formas de, depois que ela vai embora, eu me lembre dela. E pra gente desencumpridar o assunto, eu quero te dizer que eu desejo a você que você tenha uma titia na sua vida, que você tenha uma tia Sil na sua vida, que você possa ter perto de você pessoas que chorem também em podcasts falando sobre você. Eu desejo que você seja honrado pelo que você é, respeitado por ser quem você é, e que você tenha pessoas celebrando a sua vida junto com você. E para a titia eu desejo muitas viagens, muitos planos realizados, muitas fotos em viagens e mais uma mala de lembranças levadas daqui do Brasil, nesse pouco tempo que você vai passar por aqui, antes dos seus movimentos mais profundos a partir de agora aí na Europa, porque você ainda está aí. E que a deusa e o Deus conduzam o seu caminho agora com mais força, porque eu vou estar do lado de cá, vibrando tanto. E nesse espírito de gratidão que me invadiu hoje e que me invade sempre quando eu vejo você realizando os seus sonhos, tia, porque eu tenho certeza também que os meus são celebrados por você com todo o seu coração. E eu sei o quanto que eu posso te contar das coisas que eu estou realizando, porque eu sei que do lado daí a única coisa que eu vou receber é torcida e boas vibrações. Que a deusa te abençoe. E eu tenho um orgulho fodido de ser tua sobrinha. Você me ensina desde que eu me conheço por gente. A tua força me inspira. E eu já falei isso várias vezes, que quando eu crescer eu quero ser como você. E eu já sou um pouco como você. E agora eu quero ser muito mais.
Logo a gente vai estar junta e eu vou poder conversar bastante com você, olhando para Iemanjá e te mostrando o meu lugar sagrado atual, porque ele também não vai ser para sempre. Porque a deusa tem me preparado para coisas muito maiores e eu quero você junto comigo. E com certeza você vai estar. A gente se vê num próximo episódio. Gratidão pela escuta. É só o começo.